Sê diante dos homens o que tu és. É preciso ser diante de todos o que se é diante de Deus. Com esta frase, nós iniciamos a conversa sobre Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. A grande preocupação de Teresa Benedita, Edith Stein, é com o ser humano, com o seu ser e com o seu existir. Conversaremos assim sobre aquela que se preocupou com o coração do homem. Teresa Benedita vai levar em extremo até a sua própria morte, ao seu martírio, o desejo de ver o homem livre, indivíduo singular, mas contido numa vida comunitária, dentro de uma vida com os outros indivíduos, de sujeito a sujeito, nunca objeto diante dos outros. Diante do caminho diverso percorrido por Teresa Benedita, a 12ª filha do senhor Siegfried e da senhora Auguste Stein, Edith Stein, nos encontramos perante um coração inquieto pela superficialidade diante do mundo e também buscador da verdade. São João Paulo II, no dia da canonização da irmã Teresa Benedita da Cruz, em 11 de outubro de 1998 em Roma, vai dizer que essa inquietação, esse desejo do além, desejo do aprofundamento diante de Deus e dos homens do mundo, de Edith Stein, é também o mesmo desejo do coração do homem atual. Edith nasceu no dia 12 de outubro de 1891, dia da reconciliação da festa judia do Yom Kippur. Sua morte foi em Auschwitz-Birkenau, nos campos de concentração nazista, no dia 9 de agosto de 1942, nas câmaras de gás. Nós vamos conversar sobre a filosofia de Edith Stein. A sua busca em torno da verdade, ela vai levá-la a muitos estudos, desde a história, as letras, até mesmo a filosofia, até chegar à filosofia, que ela se encontra como em casa na filosofia. Depois de conseguir sua graduação em Breslau, sua cidade natal, ela vai para Göttingen e encontra-se com Edmund Husserl, com a fenomenologia de Edmund Husserl. Edith Stein torna-se assistente de Edmund Husserl e consegue uma façanha, consegue entender as próprias obras dificílimas de Edmund Husserl, da sua fenomenologia. O próprio Edmund Husserl vai dizer que ela consegue chegar no centro do seu pensamento, a Edith Stein. A primeira obra de Edith Stein é a sua tese doutoral sobre o problema da empatia. Ela teve como ajudante, como aquele que orientou nessa façanha, o próprio Edmund Husserl. Edith Stein aprofunda o tema da empatia, já citado pelo próprio Edmund Husserl, e vai dizer que a empatia é um ato não mecânico, diferente da simpatia ou da antipatia, é um ato anterior, posterior a esse ato mecânico, porque a pessoa identifica o outro como pessoa. Muito interessante esse pensamento da Edith Stein a respeito da empatia. Depois dessa tese doutoral que ela conseguiu com summa cum laude, 100%, por ser um trabalho muito complexo, difícil, e ela vai chegar a esse centro da questão da empatia, ela vai depois aprimorar mais pensamentos a respeito do ser humano. Então ela vai fazer uma tríade, uma obra que compõe-se de 3 tomos: causalidade psíquica, depois indivíduo e comunidade, e sobre uma investigação sobre o Estado. Edith Stein, ela vai penetrar não mais tão somente no ser da pessoa, mas ela vai agora entrar na questão do existir humano. Edith Stein, ela preocupa-se com uma singularidade, com a individualidade humana, mas ela preocupa-se como essa singularidade humana ela se faz, como ela acontece na vivência dos outros sujeitos. Edith Stein preocupa-se com a individualidade e com a vida social da pessoa. Ela não vai, como os períodos próprios que foram acontecendo na história de individualismo, coletivismo, ela não vai dar prioridade nem a um nem a outro, nem o idealismo, nem só uma vivência apenas existencial. Mas ela quer unir as duas coisas.
A sua pesquisa, o ponto máximo, o top da sua pesquisa é justamente encontrar qual a associação humana que respeita a individualidade da pessoa e faz crescer, valorizar os valores da pessoa humana. Ela vai encontrar a comunidade como sendo a modalidade, o agrupamento humano perfeito, ideal para a pessoa em sua singularidade. No estudo que Edith Stein faz no segundo tomo, o segundo estudo, que é indivíduo e comunidade, ela aprofunda em 3 tipos de modalidades: a massa, a sociedade e a comunidade. Com uma maestria genial, sobre-humana, ela consegue identificar com a fenomenologia o existir da pessoa, em cima do que ele é como sujeito, e diante do existir com as outras pessoas, diante dos outros sujeitos. A massa, para Edith Stein, é aquela modalidade humana que desrespeita a pessoa. Hoje em dia nós vamos encontrar, é muito falado sobre a questão da massa, na questão da manipulação da mídia, que inclusive se utiliza das emoções das pessoas para levá-las a uma vida objetal. Utiliza-se a pessoa como objeto. Na massa, Edith Stein vai dizer que é necessário pela massa dizer e objetivar o que é o espiritual e o que é o psíquico diante da massa. Por quê? Porque Edith Stein, antes disso, ela faz um estudo sobre a estrutura da pessoa humana. Ela vai, a respeito também dos estudos do próprio Edmund Husserl, seu mestre, ela vai identificar o que é o corpo, ou corporeidade, a alma da pessoa e o espírito. O corpo é aquela dimensão estrutural da pessoa que se encontra no mundo objetivo, diante dos outros homens, diante dos animais, diante das plantas. E para Edith Stein, o ser humano, ele coincide com o mesmo pensamento aristotélico tomista, de que o homem está acima da natureza como primeiro aquele que está, o sujeito da natureza, aquele que é perfeito. Porque nele existe uma alma tripartida, vamos dizer assim, o mesmo pensamento de Aristóteles, uma alma vegetal, uma alma animal e uma alma racional. Então, o corpo, temos a psique, que Edith Stein faz um grande trabalho em identificar toda a complexidade da psique. Inclusive, até hoje é estudado na psicologia, muitas temáticas da própria Edith Stein. Na pedagogia também se estuda por conta desses apontamentos das obras steinianas. E nós temos também o espírito, a terceira dimensão, que é a dimensão da abertura, do sujeito que se abre ao outro. Somente o ser humano tem essa terceira dimensão. Os outros animais, os vegetais, não têm a dimensão do espírito. E é justamente na massa, nessa modalidade de agrupamento humano, que Edith Stein vai identificar que a vida espiritual da pessoa, do sujeito, do indivíduo na massa, ela recebe uma diminuição, ela é desvalorizada porque ela não vive como sujeito na massa. Depois ela identificará também a questão da vida social, da sociedade, onde os sujeitos ali precisam viver na vida no espírito, mas vive de sujeito e objeto, como sujeito e objeto. E a comunidade é a forma suprema, é formada por pessoas totalmente livres, que estão unidas entre si com sua mais íntima vida pessoal ou anímica, e cada uma das quais se sente responsável de si mesma pela comunidade. Sendo assim, a estrutura comunitária acontece com o estabelecimento de relações intersubjetivas entre seus membros, tais como comunicar-se, a prática dos atos livres, os sentimentos positivos ou negativos, que por sua vez manifestam um elemento que caracteriza a comunidade, um propósito comum. São alguns elementos essenciais à vida da própria comunidade: a solidariedade, que remete necessariamente à responsabilidade comum, a compreensão recíproca como fruto de uma atitude de abertura entre os indivíduos, o contato sensorial,
que é de suma importância para as vivências comuns, e o amor, impulso de grande intensidade que unifica uma comunidade. Em compensação, contrariamente à vida comunitária, a falta de liberdade nos atos dos membros de uma comunidade, a falta de responsabilidade pela comunidade, a falta de um espírito unitário interno que revela uma vivência em comum, mas sem uma entrega interna dos indivíduos, revela que tal comunidade tem apenas uma finalidade externa, o que a torna uma sociedade. Tomara que não se torne a massa, que não é uma sociedade e não é uma comunidade, mas objetiva, apenas utiliza o sujeito como objeto na sua vivência. Na massa, a autora ela faz uma discriminação muito interessante. Ela consegue, através da fenomenologia, constatar a questão do contágio da massa. A massa é formada por várias pessoas, indivíduos que não vivem como sujeito, como já foi dito. E nela acontece um contágio doentio, levando todos eles a viverem uma vida emocional apenas psíquica e não espiritual. A vida espiritual é a vida da relação da racionalidade, não uma vida reativa, mas uma vida de uma ação, de um existir na vida de uma ação. São palavras da própria Edith Stein sobre a questão do contágio da massa. Dentro de uma multidão de pessoas que se acham em contato sensorial umas com as outras, vão e vêm inumeráveis sugestões e influências nervosas que arrebatam ao indivíduo a serenidade e a independência dos atos de refletir e de atuar. De tal maneira que dentro de uma multidão, as fugazes incitações se inflamam, frequentemente em forma de avalanches, para converter-se nas impulsividades mais desproporcionadas, enquanto que as funções superiores, diferenciadas e críticas, estão como que descartadas. Eu atribuo a paralisação das qualidades superiores, esse deixar-se arrastar sem resistências, ao incalculável número de influências que dentro de uma multidão se entrecruzam entre si, se reforçam, se desligam, se desviam, se reproduzem. Mediante esta desordem de mínimas incitações que estão por baixo do umbral da consciência, surge por um lado a custo da clara e consequente atividade do entendimento uma grande excitação nervosa, na qual se despertam os mais escuros e primitivos instintos da natureza, normalmente reprimidos, e pelo demais se produz uma paralisação hipnótica, que leva a multidão a seguir em extremo qualquer impulso dominante. A impulsividade e a sugestionabilidade da multidão pode fazer com que esta siga, em algumas ocasiões, impulsos de magnanimidade e de entusiasmo, sobre os quais o indivíduo, de resto, não se decidiria por si só. É interessante ver que a própria Edith Stein também vai falar de um dirigente da massa. Existe alguém que fora da massa conduz esta massa. Os indivíduos, na verdade, eles se deixam instrumentalizar pelo dirigente, não percebendo porque estão tomados de emoções fora do existir do espírito, e se leva na massa o individualismo. Apesar de estarem juntos, porque diferente da comunidade, da sociedade, que se produz uma vida comum, os indivíduos na massa apenas estão juntos. E a massa ela se desfaz caso eles se desliguem. Então é necessário que o indivíduo esteja dentro da massa para que esse agrupamento possa poder existir. Mas apesar de estarem juntos, existem na massa um exacerbado individualismo. Cada um só pensa em si mesmo, não pensando no outro, na vida comum. Então se realmente utiliza o outro como objeto e não como sujeito, como a própria Edith Stein, ela vai fazer, vai estudar, vai analisar em sua primeira obra, que é sobre o problema da empatia. Para existir a empatia entre as pessoas, eles têm que ser sujeito numa vida em comum, numa vida em comum e na sociedade. Então, o pensamento de Edith Stein é um pensamento atual para o mundo de hoje.
Hoje o mundo odierno necessita, sim, ser cada vez mais livre, porque se fala disso, e é verdade, o sujeito tem que ser singular, mas ele precisa também viver em sociedade. Ele não pode ser individualista, ele tem que ser singular, tem que ser ele mesmo para poder viver, para poder contagiar no sentido positivo, numa vivência real, numa vida comunitária, para que os outros sujeitos possam ser valorizados também. E Edith Stein, ela vai levar esse pensamento dessa singularidade, dessa individualidade do sujeito até a sua hora da morte. Conta-se na história daqueles que estavam nos vagões em que Edith Stein seguiu para Auschwitz para seu martírio, juntamente com a sua irmã Rosa Stein, que também se convertera do judaísmo ao cristianismo. Conta-se que as crianças eram abandonadas pelas próprias mães, que enlouquecidas pela dor surtavam, e Edith, Santa Teresa Benedita, irmã Teresa Benedita da Cruz, cuidava das crianças, as penteava, as fazia dormir, e também era sinal de grande paz. Dizem-se daqueles que saíram da questão da morte, dos morticínios lá de Auschwitz e de outros campos de concentração, que se viu essa mulher de hábito marrom, a presença dessa irmã, de uma grande paz. Na verdade, Edith Stein foi sinal de Cristo naquele meio. E ela entendeu, pelo sentido da analogia da rainha Esté, isso muito antes, lá no Carmelo, quando ela estava rezando, que ela era a nova Esté, que intercederia pelo seu povo, para que pudessem seguir o caminho da cruz, a seguir o caminho mesmo daquela dominação que iria acontecer por Hitler e pelos seus comparsas, que levaram a muitos a morrerem. Dado que o número de Edith Stein, os judeus, quando eles eram aprisionados, eles recebiam um número em suas roupas, com a estrela de Davi, e com o nome judeu, eles tinham um número numa carteira de identidade criada pelos nazistas. O número de Edith Stein foi 44.070. Dá para imaginar quantas pessoas morreram nos campos de concentração nazista. A sua última obra escrita lá no Carmelo de Este foi A Ciência da Cruz. Foi um elogio que ela fez ao nosso padre São João da Cruz, que ela levou à prática no martírio. Depois de sua canonização, em 1999, São João Paulo II proclama Santa Teresa Benedita da Cruz como co-padroeira da Europa. E hoje nós evocamos Edith Stein como aquela que intercede pela vida universitária, por aqueles que buscam a verdade, que buscam chegar ao entendimento e à verdade do seu próprio ser, mas não existir. Nós iremos terminar essa partilha sobre Santa Teresa Benedita da Cruz rezando com ela. Essa oração que nós iremos ler, rezar nesse momento, é uma oração completa. É uma oração feita, criada pela própria Edith Stein, que rezava e pedia por toda a humanidade. Vamos rezar juntos. Abençoa o coração inclinado dos sofredores, a difícil solidão dos homens, o ser inquietante, o sofrimento que ninguém confia ao outro. E abençoa este caminhar dos bandos errantes da noite, que não se deixam amedrontar com o fantasma de caminhos desconhecidos. Abençoa a miséria dos homens que morrem agora. Dá-lhes, Deus, um bom fim. Abençoa os corações, Senhor, os ásperos. Dá, sobretudo, alívio aos doentes, aqueles de quem tiraste o mais querido. Ensina-os a esquecer. Não deixes ninguém nesta terra imensa em perigo de alma. Abençoa os alegres, Senhor, conserva-os. Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós. Com a fenomenologia de Edmund Husserl. Edith Stein torna-se assistente de Edmund Husserl e consegue uma façanha. Consegue entender as próprias obras dificílimas de Edmund Husserl, da sua fenomenologia. O próprio Edmund Husserl vai dizer que ela consegue chegar no centro do seu pensamento, a Edith Stein.
A primeira obra de Edith Stein é a sua tese doutoral sobre o problema da empatia. Ela teve como ajudante, como aquele que orientou nessa façanha, o próprio Edmund Husserl. Edith Stein aprofunda o tema da empatia, já citado pelo próprio Edmund Husserl, e vai dizer que a empatia é um ato não mecânico, diferente da simpatia ou da antipatia, é um ato anterior, posterior a esse ato mecânico, porque a pessoa identifica o outro como pessoa. Muito interessante esse pensamento da Edith Stein a respeito da empatia. Depois dessa tese doutoral que ela conseguiu com summa cum laude, 100%, por ser um trabalho muito complexo, difícil, e ela vai chegar a esse centro da questão da empatia, ela vai depois aprimorar mais pensamentos a respeito do ser humano. E Tati, no estudo que Edith Stein faz no segundo tomo, o segundo estudo, que é indivíduo e comunidade, ela aprofunda em 3 tipos de modalidades: a massa, a sociedade e a comunidade. Com uma maestria genial, sobre-humana, ela consegue identificar com a fenomenologia o existir da pessoa, em cima do que ele é como sujeito, e diante do existir com as outras pessoas, diante dos outros sujeitos. A massa, para Edith Stein, é aquela modalidade humana que diz respeito à pessoa. Hoje em dia nós vamos encontrar, é muito falado sobre a questão da massa, na questão da manipulação da mídia, que inclusive se utiliza das emoções das pessoas para levá-las a uma vida objetal. Utiliza-se a pessoa como objeto. Na massa, Edith Stein vai dizer que é necessário pela massa dizer e objetivar o que é o espiritual e o que é o psíquico diante da massa. Por quê? Porque Edith Stein, antes disso, ela faz um estudo sobre a estrutura da pessoa humana. Ela vai, a respeito também dos estudos, nos encontramos perante um coração inquieto pela superficialidade diante do mundo e também buscador da verdade. São João Paulo II, no dia da canonização da irmã Teresa Benedita da Cruz, em 11 de outubro de 1998 em Roma, vai dizer que essa inquietação, esse desejo do além, desejo do aprofundamento diante de Deus e dos homens do mundo, de Edith Stein, é também o mesmo desejo do coração do homem atual. Edith nasceu no dia 12 de outubro de 1891, dia da reconciliação da festa judia do Yom Kippur. Sua morte foi em Auschwitz-Birkenau, nos campos de concentração nazista, no dia 9 de agosto de 1942, nas câmaras de gás. Nós vamos conversar sobre a filosofia de Edith Stein. A sua busca em torno da verdade, ela vai levá-la a muitos estudos, desde a história, as letras, até mesmo a filosofia, até chegar à filosofia, que ela se encontra como em casa na filosofia. Depois de conseguir sua graduação em Breslau, sua cidade natal, ela vai para Göttingen e encontra-se com Edmund Husserl. Sê diante dos homens o que tu és. É preciso ser diante de todos o que se é diante de Deus. Com esta frase, nós iniciamos a conversa sobre Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. A grande preocupação de Teresa Benedita, Edith Stein, é com o ser humano, com o seu ser e com o seu existir. Conversaremos assim sobre aquela que se preocupou com o coração do homem. Teresa Benedita vai levar em extremo até a sua própria morte, ao seu martírio, o desejo de ver o homem livre
indivíduo singular, mas contido numa vida comunitária, dentro de uma vida com os outros indivíduos, de sujeito a sujeito, nunca objeto diante dos outros. Diante do caminho diverso percorrido por Teresa Benedita, a 12ª filha do senhor Siegfried e da senhora Auguste Stein, Edith Stein, então ela vai fazer uma tríade, uma obra que compõe-se de 3 tomos: Causalidade Psíquica, depois Indivíduo e Comunidade, e sobre uma investigação sobre o Estado. Edith Stein, ela vai penetrar não mais tão somente no ser da pessoa, mas ela vai agora entrar na questão do existir humano. Edith Stein, ela preocupa-se com uma singularidade, com a individualidade humana, mas ela preocupa-se como essa singularidade humana ela se faz, como ela acontece na vivência dos outros sujeitos. Edith Stein preocupa-se com a individualidade e com a vida social da pessoa. Ela não vai, como os períodos próprios que foram acontecendo na história de individualismo, coletivismo, ela não vai dar prioridade nem a um nem a outro, nem o idealismo, nem só uma vivência apenas existencial. Mas ela quer unir as duas coisas. A sua pesquisa, o ponto máximo, o top da sua pesquisa é justamente encontrar qual a associação humana que respeita a individualidade da pessoa e faz crescer, valorizar os valores da pessoa humana. Ela vai encontrar a comunidade como sendo a modalidade, o agrupamento humano perfeito, ideal para a pessoa em sua singularidade.